E eu queria muitas palmas para receber ele, que é o nosso poeta Ronaldo Werneck, chega mais. Eu agradeço a presença de todos vocês nesta palestra de abertura do vagão Arte e Educação Leopoldina. Falar de Augusto dos Anjos e falar de modernismo, como vamos fazer aqui, é falar de poesia. Mas o que é poesia? Rodolfo Agrícola, o erudito renascentista citado por Ezra Pound no ABC of Reading, dizia que nós escrevemos para ensinar, comover, deleitar. Em seus diálogos de oficina, um dos poetas criados por Mário Faustino recitava o quientista Agrícola. Poesia, meio de comover os homens, meio de os alegrar, meio de ensiná-los. Mas o que é poesia? Stéphane Mallarmé, suprema forma de beleza. Arthur Rimbaud, c'est l'éternité, la mer allait au soleil. É a eternidade, o mar que o sol invade. Vladimir Mayakovsky, a poesia toda é um salto no centro do desconhecido. Edgar Degas, tenho ideias maravilhosas, mas não consigo fazer um poema. Mallarmé, poemas não se fazem com ideias, meu caro, mas com palavras. Digo eu, sem polissemia não há poesia. Poemas, não há poesia. As várias vias, o plurissentido das palavras. Arthur Rimbaud, o desregramento de todos os sentidos. Pois bem, poeta vem do grego poietes, que é igual àquele que faz. Faz o quê? Linguagem. O poeta trabalha o signo verbal. Além de manipular esses signos, ele os reinventa, inaugura códigos e, por extensão, mantém viva e revitaliza a língua. Mallarmé, donner un simplifier au mot de la tribu. Ou na transcriação de Ezra Pound, to purify the dialect of tribe. Purificar o dialeto da tribo. Como eu já disse em meu primeiro livro, Selva Selvática, o poema é veículo, a poesia carga nobre. Forma mais ideia igual poema. Insight mais poema igual poesia. O que lemos, o que ouvimos, o que nos comove. Mas o que é poesia? Cassiano Ricardo, é uma ilha cercada de palavras por todos os lados. O que é o poeta? Ainda Cassiano, um homem que trabalha o poema com o suor de seu rosto. Um homem que tem fome, como qualquer outro homem. Quer dizer, um homem que tem o poema como ofício, que tem como profissão revitalizar a língua, dar um sentido mais puro às palavras da tribo. Mas o que é isso, poesia? Questionava-se num poema célebre a grande poeta polonesa e Nobel de Literatura, Wisława Szymborska, que completava: muita resposta vaga já foi dada a essa pergunta, pois eu não sei, e me agarro a isso como a uma tábua de salvação. Já o poeta Ferreira Goulart tem outra teoria. Durante seu exílio no Chile, anos 1970, conheceu um economista que namorava linda morena e a trazia sempre a tiracolo, e seu assunto era só economia, economia, economia. Um porre, segundo o poeta. Um dia, a morena deixou o gajo e ele apareceu meio transtornado e só falava poesia, poesia, poesia. Para espanto de Goulart, ele sabia de cor poemas de Eliot, de Shakespeare, de Whitman e outros e outros. Foi quando Goulart se deu conta, antes dele ter descoberto a palavra espanto como espécie de motor de seus poemas, de que a poesia vem quando a morena vai embora. Vamos então nos comover, nos deleitar com essa tábua de salvação. Ou, quem sabe, com a ausência
da Bela Morena. E posto que poesia posta na mesa, vamos ao Augusto dos Anjos e o modernismo. Antes houve um piccolo problema. Renata? Oi? Cadê aquele papel que eu li? Eu esqueci um trechinho aqui que eu pulei rapidamente. Não há de ser nada. Porque está ligado à Leopoldina. De início, eu esqueci esse texto, que era o final. De início, quero saudar o poeta, pensador e filósofo indigenista Ailton Krenak, eleito ontem para a Academia Brasileira de Letras. Mineiro de resplendor, Krenak tem certo link, certa ligação com Leopoldina, pois em 2021 lançou o livro Lugares de Origem, em parceria com o historiador leopoldinense Youssef Campos, que me enviou ano passado o livro que escreveram. Youssef é filho de meu amigo, o poeta e psiquiatra Iano Salomão Campos. Krenak se diz com razão o primeiro brasileiro a entrar para a academia. Em seu novo livro, ele questiona a ideia de que existimos para criar algo. Mas criar algo, bom exemplo para o ato poético, pode justificar nossa existência. Principalmente quando falamos de um poeta da estatura de Augusto dos Anjos. Então vamos lá ao Augusto dos Anjos. Em novembro, perdão. Em novembro do ano passado, meu amigo Alexandre Moreira, secretário de Cultura e Turismo de Leopoldina, convidou-me a fazer uma palestra sobre o centenário do movimento modernista de 1922, na semana que tradicionalmente a cidade dedica a Augusto dos Anjos. O poeta paraibano viveu seus últimos dias em Leopoldina do mês de junho de 1914 até o dia 12 de novembro daquele ano, data de sua morte. Por ocasião do convite, Alexandre pediu que eu não deixasse de falar também sobre Augusto dos Anjos, considerado um poeta pré-modernista. Claro que iria falar de Augusto, mas meio en passant, já que o tema era o centenário modernista. Foi quando me lembrei que 20 anos antes, em novembro de 2002, havia encenado em Cataguases, no Museu Chácara Dona Catarina, um dos espaços da Fundação Ormeu Junqueira Botelho, uma peça teatral que escrevi usando poemas de Florbela Espanca e Luiz de Camões, intitulada O Mundo em Desconcerto, Camões a Florbela Espanca, peça que montei logo depois aqui na Usina Cultural de Leopoldina. Ao final do espetáculo em Cataguases, Ivan Botelho, presidente da então Companhia Cataguases Leopoldina, hoje Energisa, me perguntou quando eu escreveria uma peça sobre Augusto dos Anjos. Confesso que fui pego de surpresa e nem sei bem o que falei para o Ivan, pois não estava em meus planos escrever sobre Augusto dos Anjos. Só mais tarde soube da ligação de Ivan Botelho com Augusto dos Anjos. Isso porque o Dr. Francisco Botelho, pai de Ormeu Junqueira Botelho e, portanto, avô do Ivan, foram um dos amigos do convívio diário com Augusto dos Anjos quando o poeta morou em Leopoldina. Então, em novembro de 1922, em novembro do ano passado, de 2022, atendendo ao pedido do Alexandre, e para contextualizar, resolvi reler, sempre com o mesmo fascínio, alguns poemas de Augusto. Depois, retomei o excelente ensaio de Ferreira Goulart sobre ele, Augusto dos Anjos, ou Vida e Morte Nordestina, que alude ao poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, com acurado prefácio do crítico Otto Maria Carpo. Em seu ensaio, o poeta maranhense Goulart exalta o poeta paraibano e o traz para a luz da modernidade. Foi então que reencontrei em minhas estantes, ao lado do livro de Goulart, a Cosmoagonia de Augusto dos Anjos, ótima tese de Lúcia Helena,
mestre em literatura e minha amiga dos velhos tempos de Rio de Janeiro, escrita em 1975 e lançada em 1983 pela Biblioteca Tempo Universitário e da qual eu me esquecera completamente. Essas releituras me fizeram dar outro norte àquela minha fala, retomada agora tal a insuspeitada grandeza de Augusto dos Anjos. Assim, o que chamaria centenário modernista passa a se chamar Augusto dos Anjos em Leopoldina e o Modernismo, que é o título desta palestra. Falar sobre o modernismo de 22 me fez também reler muita coisa. Na verdade, nem 10% do que já se escreveu sobre a hoje centenária Semana de Arte Moderna. Livro como Das Razões do Modernismo, de Fritz Teixeira Salles, Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro, do meu amigo, o poeta Gilberto Mendonça Telles, peça fundamental para se entender a semana, seus antecedentes e suas consequências. 1922, a semana que não terminou, um ótimo balanço sobre o modernismo, escrito pelo jornalista Marcos Augusto Gonçalves. E Modernismo em Revista, de Ivan Marques, também meu amigo e professor de literatura da USP. E ainda Poesia Reunida, de Oswald de Andrade, Pauliceia Desvarada, publicado em 1922, por Mário de Andrade, e Homo Ludens, do historiador e linguista holandês Johan Huizinga. Assim, daqui para frente, mesclo minhas palavras às desses críticos, poetas e ensaístas para tentar ordenar esse busilis, compor o arrazoado que deforme o fundo a esse verdadeiro balaio de gatos que vou ler a seguir. Balaio de gatos que, espero, a minha fala não seja, antes, quem sabe, um bric-a-brac, reflexos para reflexão, um quase caleidoscópio, uma pequena e polifônica cesta de informações variadas. Então vamos lá, que a coisa vai começar. Augusto dos Anjos em Leopoldina, voz de Glauber Rocha. Título do filme: De Cavalcante, ninguém assistirá ao formidável enterro dessa quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi sua companheira inseparável. Nunca mais me esqueci da abertura do filme de Glauber, visto no Rio, numa noite de março de 1977, na Cinemateca do Museu de Arte Moderna. 6 meses após a morte do pintor, em 26 de outubro de 1976. A voz tonitruante de Glauber, a retomada do poema de Augusto dos Anjos, tudo de uma força inacreditável que ficou até hoje. Sempre que releio versos íntimos, o poema de Augusto, de onde foi extraído o fragmento para o filme, me vejo vendo Glauber, câmera na mão, sua voz marcadamente baiana, explodindo nos espaços do manto, onde o corpo de Di estava sendo velado. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua quimera. Glauber, possivelmente, abriu seu filme com a citação ao poema de Augusto, pela menção ao formidável enterro, pois estava filmando um velório. Eu, na verdade, fiquei mais uma vez fascinado com o jogo de palavras, quimera, ingratidão e o súbito aparecimento dessa inesperada pantera. Lancinante metáfora. Glauber rodeava aos gritos o caixão de Emiliano de Cavalcante, falando o poema de Augusto, e o outro de Vinícius Moraes, sob o foco da câmera do grande fotógrafo Mário Carneiro, que também levaria para o enterro no cemitério de São João Batista. Ali, entre Glauber e a multidão, estava também a musa de Di, a mulata Marina Montini, e, devidamente trajada de preto, minha louríssima colega de francês na Maison de France, Elisabeth, filha do célebre cultor de mulatas Di, com uma inglesa. Pois é, quem diria?
Logo depois daquela sessão, minha amiga Elizabeth entrou na justiça para proibir o filme de Glauber, dizendo que aviltava a memória do pai e que o cineasta acabara tumultuando o velório. O filme Di foi projetado no Festival de Cannes em 1977, recebendo o prêmio de melhor curta-metragem. Mas em 1979, Elizabeth conseguiu na justiça que o filme tivesse proibida a sua exibição em território brasileiro. Em 2004, familiares de Glauber driblaram a proibição e disponibilizaram a obra na internet com o título "Ninguém assistiu ao formidável enterro de sua quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi sua companheira inseparável." Em novembro de 2015, o filme entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Então, que revivam Di, Glauber e Augusto dos Anjos, cujo poema virou o título do celebrado filme. Agora, Augusto. O pré-modernismo foi um período de intensa movimentação literária que marcou em nossas letras a transição entre o simbolismo e o modernismo. Caracterizou-se pelas produções desde o início do século XX até a Semana de Arte Moderna, em 1922. A poética de Augusto dos Anjos situa-se nesse período de nossa literatura. Poeta e professor, Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, nascido no engenho Pau d'Arco, município de Cruz do Espírito Santo, na Paraíba, em 20 de abril de 1884, e sepultado aqui em Leopoldina, em 12 de novembro de 1914. Augusto ficaria para sempre conhecido quando se fala em poesia brasileira como o poeta pré-moderno Augusto dos Anjos, o poeta do Eu, seu único livro publicado em vida, cuja primeira edição data de 1912. Hoje, o livro já conta com 42 edições, um verdadeiro best-seller. O que vem a confirmar a tese de Adonias Sírio. O escritor baiano, que nunca foi um best-seller, dizia que best-seller não é o que vende muito, mas o que vende sempre. Por exemplo, a Bíblia. Eu acrescentaria também, entre outros, Shakespeare e, por que não, Augusto dos Anjos. Em 1914, o poeta é nomeado diretor de um grupo escolar em Leopoldina e, em junho daquele ano, muda-se para essa cidade, onde passaria seus derradeiros meses de vida. Augusto morre em Leopoldina em novembro de 1914, vítima de pneumonia. Meses antes, em junho de 1914, ao tomar posse como diretor do Grupo Escolar Ribeiro Junqueira, Augusto dos Anjos mostrou seu dinamismo de homem investido numa função pública, mas nunca se esqueceu do poeta que com ele convivia. Antes, o paraibano morara por 4 anos com a irmã no Rio de Janeiro e costumava compor seus versos em voz alta no quintal da casa, o que fazia com que ela pensasse que o irmão era louco. Os versos de Augusto sempre tiveram uma cadência, um ritmo próprio. Eram, por excelência, cantábeis, o que facilitou sua aproximação com os ouvintes mais que com os leitores. Muitos são os que sabem até hoje seus poemas de cor. Ele compunha de cabeça, enquanto gesticulava e pronunciava os versos de forma excêntrica e só depois transcrevia o poema para o papel. Ao mudar-se para Leopoldina, Augusto queria também um refúgio da cidade pequena para poder lapidar a sua grande sinfonia. Os que o conheceram diziam ser uma pessoa modesta, simples, delicado, um homem afetivo e bom. Tinha em seu cotidiano o hábito de rodar a cidade a partir do alto da Rua Barão de Cotegipe, onde residia no número 11, hoje 386.
Ainda nas imediações, visitava José Botelho Reis, diretor do ginásio leopoldinense, e tinha também como parada quase obrigatória a redação da Gazeta de Leopoldina, onde manteve assídua colaboração e onde encontrava sempre com seu concunhado Rômulo Magalhães Pacheco, o redator do periódico, que foi também a primeira pessoa a fazer contato para a vinda do poeta para o interior de Minas. Mas falar de Augusto dos Anjos Leopoldina é falar do artista plástico Luiz Rafael Domingues Rosa, o Fael, Leopoldina, 1945-2008. Professor, artista plástico, conservador, pesquisador, ativista cultural, memorialista, Fael veio a residir na mesma casa da Rua Cotegipe, onde Augusto morou décadas e décadas depois da morte do poeta. Em 1983, por sua iniciativa, foi criado ali o Espaço dos Anjos, hoje Museu Espaço dos Anjos, inaugurado em 31 de novembro de 2014, quando do centenário da morte do poeta. O espaço possui um anfiteatro com o nome mais que justo de Luiz Rafael. O museu mantém curso de artes e pintura, além do acervo de Augusto, meticulosamente preservado por Fael. Registra-se ainda, entre as constantes homenagens da cidade ao poeta, a criação pela Biblioteca Municipal, em 1992, do concurso de poesia poeta Augusto dos Anjos, cujo primeiro premiado foi meu amigo, o médico e psiquiatra leopoldinense Iano Salomão Campos. Ano seguinte, a vencedora foi outra leopoldinense, artista plástica e também minha querida amiga Glória Maria de Azevedo Barroso. Em 1998, o prêmio coube a um cataguasense, Eliezer Ávila de Souza. Eu fazia parte do júri, mas juro que não conhecia, que não sabia quem era esse meu conterrâneo Eliezer, que só vinha conhecer anos depois. Registre-se ainda que, em 2009 e 2018, o concurso foi vencido pelo carioca Marcos Vinícius Quiroga, Rio, 1954-2020, poeta dos grandes, amigo querido, morto pela pandemia logo em seu início. Carpo Goulart. Ao prefaciar o livro Toda a Poesia de Augusto dos Anjos e um estudo crítico de Ferreira Goulart, lançado pela Paz e Terra em 1978, dizia o grande crítico literário Otto Maria Carpo em texto escrito em 1976. Talvez haja quem fique surpreendido com a justa posição desses dois nomes, Augusto dos Anjos e Ferreira Goulart. O poeta pré-modernista ao qual não se consegue atribuir até hoje um lugar historicamente certo entre o fim da poesia simbolista no Brasil e os primeiros sinais de uma poesia moderna que só nascerá em 1922, isto é, 8 anos depois de sua morte, e que lhe ignorará o nome. E, por outro lado, um poeta brasileiro das vanguardas de 1960 e 1970, representante das mais avançadas tendências literárias e sociais do nosso tempo. Augusto dos Anjos não teve sorte na vida. Ninguém o compreendeu, ninguém lhe leu os versos nos cafés superficialmente afrancesados do Rio de Janeiro. Quem salvou a fama póstuma de Augusto dos Anjos foi seu povo, o do Nordeste e o do interior do Brasil. A abundância de estranhas expressões científicas e de palavras esquisitas em seus versos atraiu os leitores semicultos que não compreenderam nada de sua poesia e ficavam, no entanto, fascinados pelas metáforas de decomposição em seus versos, assim como estavam em decomposição suas próprias vidas. As inúmeras edições de seu único livro, Eu, publicado em 1912, dão testemunho dessa imensa popularidade que, e é ao reverso da medalha,
repeliu os leitores exigentes de tal modo que até durante a fase modernista da literatura brasileira, os versos de Augusto dos Anjos passaram por exemplos de mau gosto de época superada. Lendo e relendo eu, sempre descobrimos coisas novas, estranhas e admiráveis. O mau gosto das expressões científicas e pseudocientíficas. Augusto dos Anjos tem um poder extraordinário de revelar um sentido oculto nos sons dessas palavras bárbaras que acrescentam um novo frisson às suas visões tétricas e profundamente comoventes. Até sabe dar sabor metafísico a nomes próprios, e mesmo quem ignora que a Casa do Agra, no Recife, no fim da ponte Buarque de Macedo, é o necrotério, sente todo o tremor da morte ameaçadora no verso Recife, ponte Buarque de Macedo. Tremor devido ao terrificante e como que definitivo ponto depois da palavra Recife. Cesura, que é o fim da linha divisória entre a vida e o fim da vida. Existem em Augusto dos Anjos inúmeros casos assim de descoberta de um sentido novo das palavras. Nem sempre descobrimos claramente os motivos de nossa admiração. Augusto dos Anjos escreveu nas formas parnasianas do seu tempo. Modifica-lhes o sentido pelas influências de Baudelaire e de Cesário Verde, e por algumas luzes do simbolismo. Mas prenuncia igualmente a poesia de Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. Quando Augusto dos Anjos morreu, diz ainda Carpot, o céu da poesia brasileira estava escurecido como por trevas ao meio-dia. Ninguém o reconheceu. Hoje, a literatura brasileira parece outra vez escurecida por trevas. Mas quem sabe se não se encontra irreconhecido entre nós, ou mesmo longe de nós, o grande poeta que sabe dizer como este povo sofre e lhe prever uma nova aurora. Enigma Huizinga. Nunca se perderam inteiramente as íntimas relações entre o poeta e o enigma, afirmava em 1938, em seu ensaio Homo Ludens, o historiador e linguista holandês Johan Huizinga. Nos escaldes islandeses, aqueles poemas dos jograis, dos poetas escandinavos, o excesso da clareza é considerado uma falha técnica. Os gregos também exigiam que a palavra do poeta fosse obscura. Entre os trovadores, em cuja arte a função lúdica é mais patente do que em qualquer outra, são atribuídos méritos especiais ao troblar cruz, o que literalmente significa poesia hermética. Sendo menos irredutíveis à explicação lógica, os poemas de Augusto dos Anjos encaixam-se perfeitamente nessa definição de Huizinga para o troblar cruz, face ao hermetismo de suas construções. Na verdade, oferecem grande dificuldade ao entendimento lógico, porque a expressão não se elabora abstratamente, linearmente, mas convocando objetivos e subjetivos, a sensação e a fantasia, o cotidiano histórico, a alucinação e o conceito. Daqui para frente, para situarmos melhor a poética de Augusto dos Anjos, vou me permitir mesclar minhas palavras às de minha amiga Lucilena, mestre em teoria literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em sua tese de mestrado A Cosmoagonia de Augusto dos Anjos, de 1975, publicada pela editora Tempo Brasileiro em 1983. E também as palavras de Ferreira Goulart, em seu exemplar ensaio Augusto dos Anjos, ou Vida e Morte Nordestina,
onde o poeta maranhense exalta o poeta paraibano e o traz para a luz da modernidade. O jovem Augusto, que caminha ou imagina caminhar agora pelas ruas escuras e pontes do Recife, sob o fósforo alvo das estrelas, é a testemunha perplexa e atormentada da grande tragédia. A sua visão abarca todos os fenômenos e todas as eras, desde sua origem como larva do caos telúrico ou até o vagido de uma outra humanidade. Desde a miséria anatômica da ruga até as eterizações da energia intraatômica liberta. Mas essa capacidade de generalização e abstração não desliga da realidade, menos os bezerros que são arrastados para os açougues, dos cães ganindo incompreendidos verbos, dos tuberculosos, dos leprosos, dos bêbados, das prostitutas, de sua ama de leite, Guilhermina, que roubava a moeda que o doutor lhe dava, e do finado Toca, que carregava cana para o engenho. A leitura cronológica da poesia brasileira das últimas décadas, do século XIX até a primeira do século XX, permite constatar, quando se chega ao Eu de Augusto dos Anjos, uma mudança de qualidade, um salto. A tendência mais comum da crítica especificamente literária com respeito a Augusto ou é superficialmente laudatória ou procura justificar suas virtudes de poeta, apesar de seu linguajar cientificista e do mau gosto. Não resta dúvida de que esses dois traços da poesia de Augusto oferecem dificuldades a que se perceba o que ela traz de realmente novo, o que significa de avanço como formulação poética, como expressão verbal no processo literário brasileiro. Um poeta é poeta por todas as palavras que emprega e que empregou, e não apesar delas. Ele é poeta com todas as palavras e por elas. Tentar excluí-las é o mesmo que fabricar um novo texto. Recusar a palavra do poeta é negá-lo como poeta. A palavra poética do poeta não está fora do seu poema, só existe nele. A modernidade de Augusto dos Anjos revela-se nesse ato de desacralização até agora não compreendido, no âmbito de sua poesia de reverência, onde o texto repudiado é repudiado pela estética do belo. Nesse sentido, mesmo que sua poesia não tenha sido descoberta pelos primeiros modernistas, não há como negar no eu a configuração de alguns procedimentos caracterizadores da transformação poética no sentido amplo, desencadeada pelo modernismo e por atitudes estéticas que lhe foram precursoras, como, por exemplo, o desvincular a palavra poética do seu compromisso estabelecido do conceito de belo, estratificado no seu conceito de belo. É quando Augusto torna-se um antecipador do modernismo, ao desacralizar o jargão romântico, ao incluir elementos considerados até apoéticos, como se vê nesses exemplos de estrofes, com um acúmulo de frases nominais, flashes coordenados que apreendem incisiva e fragmentariamente o cenário, a maneira do verso harmônico que seria utilizado por Mário de Andrade e a que se tem denominado de enfoque caleidoscópico da paisagem. Recife, Ponte Buarque de Macedo, meia-noite. Ao meu quarto me recolho, número 103, Rua Direita. A pátria da palavra é a linguagem.
pois só mediante a linguagem, entendida como a força do que se diz, ou a possibilidade do todo e qualquer dizer, a palavra se manifesta. Ora considerada como mais uma manifestação parnasiana, ora um exemplo mais simbolista, eco-simbolista, um exemplo mais simples de eco-simbolista, a obra de Augusto dos Anjos foi, de início, repelida, além de ter passado despercebida pelo grupo modernista de 22. Desamado de todos, salvo de uns raros amigos que continuaram a exaltá-lo e a colaborar para suas reedições, o eu, nascido em 1912, feito um anjo torto sob o signo do hibridismo e da contradição. Do parnasianismo, Augusto herdou, sobretudo, o verso conciso, o ritmo tenso e a tendência ao prosaico e ao filosofante. Do simbolismo, além do gosto por palavras símbolo, com maiúsculas, o recurso de aliteração e certos valores fonéticos e melódicos. Augusto não ignorava os poetas de seu tempo, pois se influenciou por eles, mas seu trabalho poético resulta de uma redução das formas parnasianas e simbolistas, de uma ruptura radical com uma visão meramente literária da poesia, o abandono pelo poeta das alturas olímpicas e das dimensões oníricas, para reencontrar a realidade banal, bruta, antipoética que é a sua matéria. Por exemplo, nesse fragmento, nesse quase metapoema, onde ele expressa o martírio do artista e o martírio do fazer, que é um dos sinônimos da palavra poietes, aquele que faz. Quando, no seu caso, a linguagem se confunde com o aparelho da fala, a laringe, a língua. Chega em seguida às cordas da laringe, tísica, tênue, mínima, raquítica. Quebra a força centrípeta que amarra, mas, de repente, e quase morta, esbarra no mulambo da língua paralítica. Um pássaro, alvo artífice da teia, um pássaro, alvo artífice da teia, de um ninho salta no árdego trabalho, de árvore em árvore, de galho em galho, com a rapidez de uma semicolcheia. Como no fragmento desse poema, diz Ferreira Goulart, em Augusto dos Anjos, a realidade explode aqui e ali na linguagem rude e às vezes incontrolada, mas viva quase sempre. Augusto vê no seu pássaro um alvo artífice da teia. Note-se a ambivalência da adjetivação que atinge tanto o pássaro como a teia, que trabalha com a rapidez de uma semicolcheia, saltando de um ponto a outro. E com essa imagem, o poeta transforma as árvores e galhos em pauta musical e nos comunica ao mesmo tempo o silêncio daquela faina, a ausência momentânea do canto que está implícito no pássaro como a música na pauta. Exemplos como esse revelam não apenas o nível de complexidade a que Augusto conduz a expressão verbal, como também o rompimento com a concepção literária acadêmica, o que o situa como precursor, a meu juízo, da poesia que se fará no Brasil depois do movimento de 22. Engraçado que essa reflexão de Goulart sobre o pássaro de Augusto me remete a um pequeno poema, verdadeira joia, que ele faria mais tarde para minha amiga, a cantora lírica Maria Lúcia Godoy. O pássaro de Augusto parece ter feito com que a imaginação do poeta Goulart alcançasse voo ao concretizar o poema para Maria Lúcia. Sua voz, quando ela canta, me lembra um pássaro.
mas não um pássaro voando. Perdão. Sua voz, quando ela canta, me lembra um pássaro, mas não um pássaro cantando. Lembra um pássaro voando. É uma imagem belíssima do Guimarães. Enfim, não conheço nenhum outro poeta brasileiro anterior a Augusto dos Anjos que, a fim de exprimir a experiência concreta, vivida, tenha de tal modo abandonado os recursos literários usuais, dado as costas aos canais prontos da metáfora prestigiosa. Essa necessidade de não se desprender do vivido, de não traí-lo, de não disfarçá-lo com delicadezas, de erguê-lo de sua vulgaridade à condição de poesia, por força da palavra, é que determina a originalidade desse poeta. E o salto que a sua obra significa, naquele momento de nossa poesia, esse fenômeno desconcertante que é a obra poética de Augusto dos Anjos. Sua poesia é a mais patética indagação já feita na poética brasileira acerca da existência do mundo e do sentido da vida humana. Em sua obra aparecem, não de maneira eventual, e sim como elemento constitutivo da linguagem, alguns traços que caracterizam a nova poesia, a que se convencionou chamar de poesia moderna. Augusto dos Anjos utilizou alguns dos recursos que seriam lançados logo depois pelos pelos poetas ditos modernos, e que constituem as características de sua nova linguagem: construção sintática inusitada, ruptura do ritmo espontâneo da linguagem, choque de palavras, montagem de palavras e de imagens, enumeração caótica, mistura de formas verbais coloquiais e eruditas, de palavras vulgares com palavras ditas poéticas. Versos significativos em que a morte se expressa já não através de mortalhas e vermes, mas pelos objetos que refletem a ausência do morto no ambiente familiar. O fogão apagado de uma casa onde morreu o chefe de família. Ou quando ele relaciona a ternura da mãe com seus sapatos. Pois minha mãe, tão cheia assim daqueles carinhos com que guarda meus sapatos. Fazer o ato de guardar sapatos, a forma em que se expressa o carinho, é outro exemplo da audácia poética de Augusto, de sua irreverência com respeito ao convencionalismo dos sentimentos e o modo tão caracteristicamente seu de manifestar sua ternura. E esse é um procedimento típico da poesia moderna: exprimir os sentimentos humanos e tudo que é abstrato através dos atos e das coisas banais. Coisas banais que se transmutam em uma linguagem às vezes macabra, como: amo meu pai na atômica desordem entre as bocas necrófagas que o mordem e a terra infecta que lhe cobre os rins. Ou como nesses versos ao filho morto, ao filho nascido morto: porção de minha plásmica substância, em que lugar irás passar a infância, tragicamente anônimo a feder? O que há de horroroso no tema desses versos, tanto como o que há neles de impacto fácil, dificulta geralmente que se perceba a patética expressão de amor que contém, bem como seu valor poético. Aqui também se verifica o propósito de mostrar a morte como fato real, situado, e de fazer desses objetos repugnantes, os cadáveres do pai e do filho, a expressão de um sentimento sublime.
ou melhor, de não se negar, em nome da delicadeza poética, a exprimir a realidade. Aqueles corpos podres são seu pai e seu filho, objetos de seu amor. É como se a poesia tivesse que descer ao mais sórdido da miséria humana para aí iluminá-la. É assim, me parece, que se deve entender a temática macabra de Augusto dos Anjos, como uma descida ao inferno, a uma dimensão terrível da existência humana, que o poeta, sem poder ignorar, tenta redimir pela poesia. Não é outro o sentido desse seu verso. Sistematizo soluçando o inferno. É o que está flagrante, por exemplo, no poema Cismas do Destino, um dos meus preferidos de Augusto, onde a súbita e coloquial introdução de uma coalhada fresca ao corpo do poema já denota um quê modernista. Leio pequena amostra desse literalmente grande poema. Recife, Ponte Buarque de Macedo. Eu indo em direção à casa do Agra, assombrado com a minha sombra magra, pensava no destino e tinha medo. Lembro-me bem, a ponte era comprida e a minha sombra enorme enchia a ponte, como uma pele de rinoceronte estendida por toda a minha vida. Morte, ponto final da última cena. Forma difusa da matéria embele, minha filosofia te repele, meu raciocínio enorme te condena. Escarrar de um abismo no outro abismo, mandando ao céu o fumo de um cigarro, não há mais filosofia nesse escarro do que em toda a moral do cristianismo. As pálpebras inchadas da vigília, as aves moças que perderam as asas, o fogo apagado de uma casa onde morreu o chefe de família. O trem particular que um corpo arrasa sinistramente pela via férrea, a cristalização da massa térrea, o tecido da roupa que se gasta. As projeções flamívoras que ofuscam com uma pincelada rembrandesca a sensação que uma coalhada fresca transmite às mãos nervosas dos que a buscam. Adeus, fica-te aí com o abdômen largo a apodrecer. És poeira e embalde vibras. O corpo que comer as suas fibras há de achar neles um sabor amargo. Ou ainda, nos 2 tercetos finais do soneto Debaixo do Tamarindo, como se antevendo seu futuro túmulo aqui em Leopoldina, onde foi plantado um pé de tamarindo em sua homenagem. Quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar nos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. A Caridade, último poema que Augusto escreveu aqui em Leopoldina, e publicado em 18 de agosto de 1914, na Gazeta de Leopoldina, 3 meses antes de sua morte, deixa transparecer, na linguagem simples e terna, uma nova atitude filosófica do poeta. No universo, a caridade em contraste no vício infando é como um astro brilhando... No universo, a caridade em contraste no vício infando é como um astro brilhando sob a dor da humanidade. Semeadora de carinhos, ela abre todas as portas
e no horror das horas mortas, vem beijar os pobrezinhos. O céu de estrelas se veste em fluidos de misticismo, vibra no nosso organismo um sentimento celeste. Cantemos todos os anos, na festa da caridade, a solidariedade dos sentimentos humanos. Em carta de 29 de setembro daquele ano, citada por Francisco de Assis Barbosa, nas notas bibliográficas da 30ª edição do Eu, o poeta falaria de sua vida leopoldina. Apesar da monotonia dessa cidade, tenho passado bem aqui, não somente sob o ponto de vista de saúde, como também sob o da chamada vida material. Quando digo bem da chamada vida material, quero dizer em condições melhores das que me infelicitavam dantes, obrigando-me ao Deus dará das misericórdias alheias. Dada a compreensão, peço licença para dizer superior que eu tenho do mundo, foi-me mais propício do que adversa a integração de minha individualidade moral e até intelectual. Aceito hoje, em filosofia, o finalismo otimista de Sócrates, o qual, em termos vulgares, pode ser assim anunciado: tudo quanto sucede é unicamente para o bem. Sobre os poemas de Augusto, disse um dia Manuel Bandeira: só há calma nos primeiros versos, depois endoidam. Exemplos assim como: numerar sepulturas de carneiros, reduzir carnes podres a algarismos, tal é, sem complicados silogismos, a aritmética hedionda dos coveiros e aquela matemática da morte com que números negros me assombravam. Lendo seus poemas, percebes que Augusto não foi um cinzelador dos versos, um artesão exigente. Em sua poesia, o determinante é o conteúdo, a que ele dá forma sofregamente, às vezes magistralmente, graças a uma profunda intuição da forma e um virtuosismo verbal muito grande. Nosso poeta é, sobretudo, um criador de atmosferas, e nisso residindo, talvez, a força principal de sua linguagem, gótica e teatral. Só um alto domínio da expressão da técnica do verso e a extraordinária riqueza rítmica de sua linguagem possibilitaram Augusto dos Anjos construir, com semelhante material, um universo verbal de irresistível e extravagante beleza. O soneto Asa de Corvo é o exemplo por excelência dessa adequação de forma e virtuosismo que fazem com que os valores fonéticos, as rimas e as imagens formem uma totalidade semântica de grande expressividade. Asa de corvos carniceiros, asa de mau agouro, que nos 12 meses cobre às vezes o espaço e cobre às vezes o telhado de nossa própria casa. Perseguido por todos os reveses, é meu destino viver junto a essa asa, como a cinza que vive junto à brasa, como os Goncourt, como os irmãos siameses. É com essa asa que faço esse soneto, e a indústria humana faz o pano preto que as famílias de luto martiriza. É ainda com essa asa extraordinária que a morte, a costureira funerária, cose para o homem a última camisa. Muito bem. Com Gutenberg e a chegada da prensa, a difusão da palavra escrita, a poesia
passou a ser coisa de elite, de letrados, confinada aos livros. Como veículo nobre, o acesso ao livro era, na época, praticamente nenhum. O livro roubou o poeta ao povo, roubou o povo do poeta, perdão. O livro roubou o poeta do povo. Uma inacreditável antinomia de um povo que passaria a consumir seus poemas somente por meio do trovar dos provençais, do talento e habilidade de Ronsard, François Villon, Arnaud Daniel. O poema escrito, naturalmente, continuou a ser cantabile, musical. Basta dar uma olhada nos sonetos de Petrarca, de Camões, de Shakespeare, na lírica de Dante, mas sempre fora da esfera popular, da massa que não tinha acesso à leitura, à alta cultura dos livros. Com o passar dos anos, dos séculos, esse estado de coisas foi se estratificando e a poesia cada vez mais se afastando do povo. Claro, fora algumas raras exceções, o Walt Whitman nos Estados Unidos, um Victor Hugo na França, Mayakovsky na União Soviética, o nosso Castro Alves e, principalmente, o espantoso caso de Augusto dos Anjos, autêntico best-seller com não sei quantas merecidíssimas edições de Eu, um livro raro e único o suficiente para torná-lo universal. Poetas que estão na boca do povo, veementes, com seus decassílabos altissonantes. Auriverde, pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Ou muitas inadvertidas vezes derrisórios decassílabos, como no Augusto de escarrar de um abismo no outro abismo, mandando ao céu o fuso de um cigarro. Há mais filosofia nesse escarro do que em toda a moral do cristianismo. Poesia é ritmo, disse um dia Otávio Paz, o grande poeta mexicano e Nobel de Literatura. Cadência, música. Augusto dos Anjos, seus decassílabos altissonantes, cantábeis, mesmo que herméticos, às vezes até incompreensíveis para as massas, estão para sempre na boca do povo. Daí sua grandeza. Como disse um dia o crítico Álvaro Lins ao Augusto dos Anjos, ele é, entre todos os nossos poetas mortos, o único realmente moderno, com uma poesia que pode ser compreendida e sentida como a de um contemporâneo. O que se pode ver nesses seus versos antecipadores como os de um grande poeta, antenas da raça, no dizer de Ezra Pound. A passagem dos séculos me assombra. Para onde irá correndo minha sombra neste cavalo de eletricidade? Versos como esses de Augusto voltam-se para a realidade e configuram antecipada aproximação com que irá reger o modernismo literário daí a bem poucos anos. O pré-modernismo, onde podemos situar o Augusto dos Anjos, caracterizado pelas produções desde o início do século XX até a Semana de Arte Moderna de 22. Foi um período de intensa movimentação literária que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo. Com a palavra, Carlos Drummond de Andrade. Li o Eu na adolescência e foi como se tivesse levado um soco na cara. Jamais ouvira antes, engastadas em decassílabos, palavras estranhas como simbiose, mônada, metafisicismo, fenomênica, quimiotaxia. E elas funcionavam bem, muito bem nos versos. Do espanto sucedeu intensa admiração, que fez mais esse poeta diferente dos clássicos, dos românticos, dos parnasianos, dos simbolistas, de todos os poetas que eu conhecia. A leitura do Eu foi para mim uma aventura milionária. Enriqueceu minha noção de poesia. Augusto dos Anjos,
continua sendo o grande caso singular da poesia brasileira. Bom, após essas considerações sobre Augusto dos Anjos, vamos agora à segunda parte dessa minha palestra, sobre o modernismo. Então, vamos lá. Se é que eu tenho voz e vez para tanto. Em 1917, o grande crítico carioca Alceu de Amoroso Lima, que passaria a assinar Tristão de Ataíde, escrevia dizendo que São Paulo credenciava-se a assumir a realeza na República. Até nossos dias, continuou a capital do Império, e depois da República a ser o centro econômico e literário do Brasil. Hoje, a mesma lei histórica nos autoriza a prever que o futuro movimento intelectual do Brasil vai irradiar de São Paulo, ponto. Vivendo em pleno germinar da ideia regionalista, desfrutando da terra, tendo herdado seus filhos a altivez e o bom senso dos paulistas de Piratininga, prepara-se São Paulo para a realeza na República. Não é o caso de invejas pequeninas, esforcemo-nos somente porque o regionalismo, em vez de abafar o nacionalismo, lhe insufle novo vigor. O século XVI pertenceu a Pernambuco, o XVII à Bahia, o XVIII a Minas, o XIX ao Rio de Janeiro. O século XX é o século de São Paulo. No início de 1921, um ano antes da Semana de Arte Moderna de 22, o poeta Menotti Del Picchia publica no Correio Paulistano, um resumo das plataformas que parecia unir o futuro grupo modernista intitulado Na Maré das Reformas. Esse artigo começava por lembrar que, em determinadas fases da história, o estoque de ideias, de doutrinas, de processos técnicos, velhos e já vistos, entra em liquidação. Era o caso do momento em que viviam. A vida multiforme e absorvente do mundo, das fábricas e do bolchevismo, com o sangue derramado no holocausto da Grande Guerra, exigia da arte outra técnica para ser representada. Era tempo de acabar com os românticos e o predomínio defasado de estilos achochados. A musa poética, que tem mãozinhas para teclados, olheiras de monge, vestidinhos outonais, lábios assim, gestos assado, já estava revogada. Estava revogada por um decreto de estética nova. Os dois 22, aquele de 1800 e o de 1900, apresentam uma analogia. Ambos são tentativas de proclamação de nossa independência. No século XIX, lutou-se e pretendeu-se romper com a vida colonial. Em 1922, a proclamação da independência já não foi apenas institucional ou jurídica ou formal, mas atuou na órbita da mentalidade, da vida de espírito. Toma-se conhecimento do que é independência. Há um conceito, uma consciência. É no modernismo que a língua encontra sua paisagem, a linguagem encontra o ser social do seu devir. Em 1974, escrevia o crítico Fritz de Almeida Salles. O modernismo ofereceu 3 grandes, poderosos focos de criatividade e consciência nacional, que ainda não são reconhecidos em toda a contribuição que deram ao Brasil. Mário de Andrade, Oswaldo e Carlos Drummond. São 3 figuras, focos de criatividade, de fundação de uma cultura. A cultura brasileira, que neles se equipara a qualquer outra, que neles deixa de ser dependente e humilde. As suas realizações são daquelas que sabem ver
com os olhos livres, porque universalizaram a nossa literatura. O filme Dir, de Glauber Rocha, mencionado no início dessa minha fala, me leva naturalmente ao próprio pintor Emiliano de Cavalcanti, que foi o responsável pela sessão de artes plásticas na Semana de Arte Moderna. E também uma noite em que a terra tremeu. Na madrugada de 27 de janeiro de 1922, a cidade de São Paulo foi acordada por um tremor, como o que aconteceria menos de um mês depois nas artes do país, com a eclosão da Semana de Arte Moderna. Terremoto estampou a folha da noite na edição daquela sexta-feira. O jovem artista carioca Emiliano de Cavalcanti, então com 24 anos, que voltava a São Paulo depois de uma temporada no Rio, sentiu seu leito deslizar enquanto dormia. Ainda atordoado, o pintor disse ter saído em disparada na direção do elegante grande hotel da Rotisserie Sportsman, que recebia o eminente escritor e diplomata maranhense Graça Aranha, que retornava ao Brasil após alguns anos de Europa. 2 dias depois, em 29 de janeiro de 22, o Correio Paulistano informava que diversos intelectuais do Rio e de São Paulo, devido à iniciativa do escritor maranhense Graça Aranha, pretendiam apresentar no Teatro Municipal uma demonstração do que haveria de rigorosamente atual no mundo artístico, da escultura à literatura, passando pela música, pela arquitetura e pela pintura. Em seu estudo Iniciação Didática à Poesia de Vanguarda, o poeta crítico Afonso Ávila, meu grande amigo, vai procurar um conceito mais apurado e definido para a poesia brasileira até desaguar no modernismo. Foi a partir do simbolismo, diz ele, que os nossos poetas começaram a frequentar com assiduidade e proveito os autores de vanguarda que puderam trazer à nossa incipiente poesia uma lição de formas útil ao adestramento técnico da arte poética brasileira. Com o advento do modernismo, consolidou-se entre nós essa experiência poética fundada primacialmente, nos valores da linguagem, como expressão criadora do homem, linguagem já então ancorada também numa dimensão de maior objetividade semântica, de mais nítida índole reveladora de nosso ser nacional. O modernismo surge em oposição ao parnasianismo, a seus esquemas que aprisionam o poema em versos metrificados e que primam pela rima. No Rio, por exemplo, a superação dos maiores nomes do estilo, Olavo Bilac e Alberto de Oliveira, a superação já tinha sido literalmente proposta pelo crítico João Ribeiro. São grandes poetas, mas de seu tempo. É preciso aposentá-los. Como São Paulo, também o Rio já fora tomado pela insurreição simbolista, a dos poetas que desde 1893, discípulos de Mallarmé, Verlaine e Rimbaud, criaram uma alternativa sonora e humanista à estética escultórica dos parnasianos. Fica aqui um exemplo nesse dístico rimado em oitavas, naturalmente oitava na peneira, peneirando possível pastiche parnasiano em rimas dissonantes. Oh, que governo ordinário esse do tal de Bolsonaro! Já o poeta moderno não rima nunca, jamais, mesmo quando em redondina maior. Oh, que governo fecundo, o de Dom Pedro I. Oh, que governo altaneiro, o de Dom Pedro II. Na verdade, a Semana de Arte Moderna deu-se em 3 dias, em 3 festivais,
como constava de seu programa. O festival de abertura foi na segunda-feira, 13 de novembro de 22, com a conferência de Graça Aranha, a emoção estética na arte moderna, ilustrada por poesias de Guilherme de Almeida e Ronald de Carvalho, e a seguir, música de câmara com Villa-Lobos. Na segunda parte dessa noite, conferência de Ronald de Carvalho, a pintura e a escultura moderna no Brasil, seguida de solos de piano por Hernani Braga. Na quarta-feira, 15 de fevereiro, o festival abriu com a palestra de Menotti Del Picchia, ilustrada com poemas e trechos de prosa por Oswald de Andrade, Luiz Aranha, Sérgio Millier, Ribeiro Couto, Mário de Andrade e Dança pela Senhoria, Ivone Domerry. A seguir, solos de piano por Guiomar Novaes e, durante o intervalo, palestra de Mário de Andrade no saguão do teatro. Na segunda parte, palestra de Renato Almeida, perenes poesia e canto e piano com Frederico Nascimento e Lucília Villa-Lobos. O festival de encerramento, na sexta-feira, 17 de fevereiro, foi aberto com Villa-Lobos e seu trio terceiro para violino, violoncelo e piano. A noite foi praticamente dedicada a Villa-Lobos, com solos de piano por Hernani Braga e o quarteto simbólico Impressões da Vida Mundana, com flauta, saxofônico e vozes femininas em coro oculto. Como se vê pela programação, os 3 dias do festival da semana foram dedicados mais à música, com destaque para o maestro e compositor carioca Villa-Lobos, do que propriamente a literatura ou outras artes, apesar da exposição de obras de Anita Malfatti e Victor Brecheret. Mesmo assim, a Semana de Arte Moderna foi um duplo vértice histórico, convergência de ideias estéticas do passado, apuradas e substituídas pelas novas teorias europeias, futurismo, expressionismo, cubismo e dadaísmo. E também ponto de partida para as conquistas expressionais da literatura brasileira no século XX. Para o poeta crítico Gilberto Mendonça Teles, toda a grande contribuição da Revolução Literária de 22 resume-se na abertura e dinamização dos elementos culturais, incentivando a pesquisa formal, isto é, a linguagem, ao elevar o nível coloquial da fala brasileira à categoria de valor literário. O que não foi possível o que não foi possível na poética parnasiano-simbolista, quer pela sua concepção formal, quer pela concepção linguística da época, impregnada de exagerado vernaculismo. Inaugurado na noite de 12 de setembro de 1911, o Teatro Municipal de São Paulo era capaz de receber 1.816 pessoas, somados plateia, frisas, camarotes e torrinhas. A construção, com área de 3.609 metros quadrados, era maior que a do Municipal do Rio. Durante os 3 dias em que ali se realizou o evento, 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, o time paulista seria representado pelos escritores Guilherme de Almeida, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, pelo escultor Victor Brecheret e pela pintora Anita Malfatti, entre outros. Tarsila do Amaral encontrava-se em Paris e não participaria da semana. O Correio Paulistano ressaltava também a oportunidade de São Paulo, enfim, conhecer o extraordinário compositor brasileiro Villa-Lobos, que chegaria com a caravana carioca em companhia de poetas e artistas, como o poeta e diplomata Ronald de Carvalho e Oswaldo Guilde. Na noite de segunda-feira, 13 de 2 de 22, a Semana de Arte Moderna foi aberta com a conferência de Graça Aranha, longa, monótona e comprometida por sua dicção, em que as palavras assobiavam ao passar o seu bigode. O público
quase dormiu. Oswald de Andrade viu ali o risco de fracasso do evento. Assustou-se ainda quando, da conferência seguinte, o Ronald de Carvalho, em que ele declamou Os Sapos, de Manuel Bandeira, escrito em 1918 e publicado em 1919 em seu livro Carnaval. O poema não só não ofendeu a plateia, como Oswald esperava, como foi aplaudido ao final. Não era o que se pretendia. Não era o que se pretendia de uma insurreição destinada a abalar a modorra estética. Corre a boca não muito pequena que Oswald andou contratando um pessoal para ir ao Municipal vaiar o evento, o que seria uma forma de autenticar a radicalidade da arte moderna. Os versos de Bandeira fazem uma sátira ao movimento parnasiano, que precedeu o modernismo e foi declamado por Ronald de Carvalho no evento de abertura da semana, ilustrando a palestra de Graça Aranha. O poema de Bandeira vale transcrição na íntegra. Os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra aos poucos, aos pulos, os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom fremento sem joio, meu verso é bom frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi. Foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Ora bem de estatuária ou bem de estatuária. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros, sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, é que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, da beira do rio. Muito bem. Para o crítico Agripino Greco, Ronald de Carvalho, poeta e diplomata, era exato como um erudito e fino como um artista. Não era o que pensava deles, Graça Aranha e Ronald de Carvalho, o romancista Rosário Fusco. Em 1976, quando Joaquim Branco e eu entrevistamos Fusco para o Pasquim, o sempre ferino escritor, um dos dínamos da revista Verde, na Cataguases de 1927, disse o seguinte sobre os dois. Graça Aranha, especialista em escrever sobre assuntos dos quais não pescava neca. Filosofia, estética, etc. Nome de avenida no centro do Rio. Ronald de Carvalho, suplente Graça Aranha. Nome de rua em Copacabana. Também blagueira afiado, inteligência fulgurante, o jornalista, poeta e escritor Oswald de Andrade promovia os novos contra os fulminantes medalhões, como o compositor Carlos Gomes. De êxito em êxito, o nosso homem conseguiu difamar o seu país, fazendo-o conhecido através dos peris de Maior
cor de cuia e vistoso espanador na cabeça, a berrar forças indômitas em cenários terríveis. Contra as patuscadas e a cantarolice nefanda do celebrado compositor, o polemista apontava para Heitor Villa-Lobos que, em sua opinião, faria estalar na semana o nosso velho e caduco ambiente musical. Sobre Oswald de Andrade, nos disse seu amigo Fusco, ainda na entrevista do Pasquim: morreu de talento, é a urna de cinzas detergentes do modernismo. E sobre Mário de Andrade, com quem Fusco trocou interminável correspondência desde 1927 até a morte de Mário em 1945. Um grande, profuso e torrencial correspondente. Mas suas famosas cartas não dizem o que ele dizia. Quanto ao romance Macunaíma, Mário publicou em Cataguases, na Revista Verde, capítulos ainda inéditos do livro. Então, quanto ao romance Macunaíma, é muito melhor na versão cinematográfica de Joaquim Pedro de Andrade. Mário e Oswald de Andrade saudariam o surgimento da Verde com um poema Homenagem aos Homens que Agem, publicado em 1927, no número 4 da revista e assinado Mário Oswaldo. Tarsila não pinta mais com verde Paris, pinta com verde Cataguases. Os Andrades não escrevem mais com terra roxa, não, escrevem com tinta verde Cataguases. Brecheret não esculpe mais com plastilina, modela o Brasil com terra verde Cataguases. Villa-Lobos não compõe mais com dissonâncias de Stravinsky. Nunca. Ele é a mina verde Cataguases. Todos nós somos rapazes muito capazes de ver de Ford Verde os ases de Cataguases. 3 anos antes, em 1924, no livro Memórias Sentimentais, de João Miramar, talvez seu melhor romance, obra de vanguarda, de feição nitidamente modernista, Oswald mescla ao texto pequenos poemas isolados, como nesse fragmento que lembra os sapos de bandeira. E o gru-gru dos grilos grelam gaitas, e os sapos sapeiam sapa-sopas no alfabeto escuro dos brejos, vogais, lampiões, lamparinas, e tu surges através de um foxtrot e da lenda. Mas na São Paulo de 22, apesar de todo o fervor da vanguarda, a exaltação da paulistanidade, muitas vezes com um constrangedor ufanismo, sempre esteve presente no discurso e na propaganda dos rapazes modernistas. Num dos artigos para o Jornal do Comércio, Oswald insistia na tecla da vocação transformadora da cidade. Como Roma primitiva, criada nos cadinhos aventureiros, com um sangue despótico de todos os sem pátria, a capital do café cosmopolita e vibrante. Prestava-se, em sua opinião, como poucas cidades da América, a acompanhar a renovação que se anunciava nas letras, nas artes e na música. A Pauliceia, exultava o poeta, merecia a glória de abrigar os portadores da nova luz do século XX, que exigia uma maneira nova de expressão poética. Um texto sem assinatura, publicado na coluna Notas de Arte do Correio Paulistano, no dia 13 de fevereiro de 22, data de abertura da semana, traz esse mesmo ufanismo paulistano. A hegemonia da corte não existe mais. No comércio como no futebol, na riqueza como nas artes, São Paulo caminha na frente.
Quem primeiro manifestou a ideia moderna e brasileira de arquitetura? São Paulo, com o estilo colonial. Quem manifestou primeiro o desejo de construir sobre novas bases a pintura? São Paulo, com Anita Malfatti. Quem apresenta ao mundo o maior e moderno escultor da América do Sul? São Paulo, com Brecheret. Onde primeiro a poesia se tornou o veículo da sensibilidade moderna, livre da guisalhada da rima e das correias da métrica? Em São Paulo. A menção a Brecheret me faz lembrar que em agosto de 1994, durante as comemorações do centenário do escultor Victor Brecheret, nascido em Farnese, na Itália, em 15 de dezembro de 1894, e morto em São Paulo, em 17 de setembro de 1955, programamos no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio, uma grande exposição sobre o artista. Inclusive, na ocasião, exibimos duas de suas esculturas, Vitória e o Ídolo, que fizeram parte de sua exposição no Teatro Municipal de São Paulo durante a Semana de Arte Moderna. Figura de destaque na Semana de 22, dizia eu no texto que escrevi para o catálogo da mostra. Mestre do modernismo, Victor Brecheret foi um dos maiores escultores brasileiros, só comparável ao Aleijadinho. Os dois, aliás, nossos únicos escultores de projeção internacional. Brecheret estava na Europa em 1922, mas suas obras exibidas no Teatro Municipal, suas obras exibidas no Teatro Municipal de São Paulo durante a Semana de 22 transformaram-se em ícones do modernismo brasileiro. Duas delas estão aqui, Vitória e o Ídolo, e representam bem o fascínio do artista pelo irresistível equilíbrio das formas do corpo feminino. São obras homenagem a La Rodin, grande escultor de mulheres. Ele nunca duvidou que a escultura fosse seu caminho, nunca pensou em fazer outra coisa, nunca procurou outras artes. Mesmo porque, daltônico, sem poder fixar o vermelho, percebia de forma difusa o cromatismo do mundo à sua volta. A beleza em Brecheret vem de uma luz estranha, que é também sombra e forma. Um modo particular de tornar denso, dar volume a um universo de tons opacos, mas coeso, perfeito e belo em toda a força de sua tridimensionalidade. E eu finalizava meu texto com Auguste Rodin, cujos funerais fez questão de assistir na Paris de 1917. Ele descobriu não ser a escultura simples espelho do real, mera mímese. Com Rodin, Brecheret rendeu seu triunfo à liberdade, de formas, de expressão, e abriu caminho para o modernismo. Essa exposição é também uma forma de manter viva a sua grandeza. O grande poeta Mário Faustino, na verdade um dos nossos melhores críticos de poesia, escreveu nos anos 1950, em sua página Poesia e Experiência, no suplemento dominical do Jornal do Brasil: sou dos que creem ter a poesia entre nós começado por volta do movimento de 22. Anteriormente, o que há é um ou outro achado, 2 ou 3 versos num ou noutro poeta. Nos poemas modernistas, a partir de 22, vê-se a tradição prosaica do verso, como, por exemplo, Emanuel Bandeira. E o vanguardista Ferreira Goulart, que seria sucessivamente poeta concreto, poeta neoconcreto, e depois de um breve namorico com as redondilhas dos cantadores nordestinos, finalmente Ferreira Goulart, o próprio, o grande poeta que efetivamente foi. Diz Goulart sobre o modernismo de 22.
A experiência concreta da vida se tornou a matéria da poesia. O poeta passou a falar a partir da fala comum. Obrigado. Na fala comum. Na já mencionada palestra de Menor Del Pique, na semana de 22, afirmava o poeta: queremos exprimir nossa mais livre espontaneidade dentro da mais espontânea liberdade. Ser como somos, sinceros, sem artificialismo, sem contracionismos, sem escolas. Dar à prosa e ao verso o que ainda lhes faltam entre nós, como músculos, nervos. Tudo isso, e o automóvel, os fios elétricos, as usinas, os aeroplanos, a arte, tudo isso torna os nossos elementos de estética moderna. Tudo isso forma os nossos elementos de estética moderna, fragmentos de pedra com que construiremos dia a dia a Babel do nosso sonho, no nosso desespero de exilados de um céu que fuge lá em cima, para o qual galgamos na ânsia devoradora de tocar com as mãos as estrelas. E Mário de Andrade, 2 anos antes, em dezembro de 1920, em seu prefácio interessantíssimo para a escrava que não é Isaura. Todo escritor acredita na valia do que escreve. Se mostra, é por vaidade. Se não mostra, é por vaidade também. Não acho mais graça nenhuma nisso da gente submeter emoções, comoções, para que obtenham um ritmo convencional, número convencional de sílabas, mas não desdenho balanços dançarinos de redondilhas e decassílabos. Acontece a comoção neles caber. Entram, pois, às vezes, no cabaré rítmico dos meus versos. E ainda, a língua brasileira é das mais ricas e sonoras e possui o admirabilíssimo ão. Todos os assuntos são vitais. Não há temas poéticos, não há épocas poéticas. É preciso justificar todos os poetas contemporâneos, poetas sinceros que, sem mentiras nem métricas, refletem a eloquência vertiginosa de nossa vida. Como os verdadeiros poetas de todos os tempos, o que cantam é a época em que vivem. E é por seguirem os velhos poetas que os poetas modernistas são tão novos. Num soneto passadista, dá-se a concatenação de ideias, melodia. Num poema modernista, dá-se a superposição de ideias, polifonia. Estou convencido de que a simultaneidade será uma das maiores, senão a maior conquista da poesia modernista. No seu largo sentido, poder-se-á dispor que é empregada por todos os poetas que seguem a ordem subconsciente. Querem alguns filiar a rapidez do poeta modernista à própria velocidade da vida odierna. A divulgação de certos gêneros poéticos, orientais, benefício que nos vêm do passado romântico, os haikais, os tankas, os tankas japoneses, creio piamente que influíram com as suas dimensões, os haikais japoneses, creio piamente que influíram com as suas dimensões minúsculas na concepção poética dos modernistas. Geralmente os modernistas escrevem poemas curtos. Falta de inspiração? Não. O que existe é uma necessidade de rapidez sintética que abandona pormenores inúteis.
Nossa poesia é resumo, essência, substrato. É o leitor que deve se elevar à sensibilidade do poeta. Não é o poeta que se deve baixar à sensibilidade do leitor, pois este que traduza o telegrama. Oswald de Andrade deve ter traduzido o telegrama, ter se lembrado dessa observação de Mário de Andrade ao sacar de sua máxima já no final da vida. A massa ainda comerá do biscoito fino que fabrico. Há um poema de Mário de Andrade, poema de que gosto muito, entre outros tantos dos seus, lido por Ferreira Goulart na abertura do show Brasileirinho de Maria Bethânia. Descobrimento. Abancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com um livro Palerma olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco, se deitou, está dormindo. Este homem é brasileiro, que nem eu. Em 1924, no seu Manifesto da Poesia Pau-Brasil, escrevia Oswald de Andrade, o outro ícone do modernismo brasileiro. A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão de óculos nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. O carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil. Wagner submerge entre os cordões de Botafogo. Bárbaro e nosso. A formação étnica rica. Riqueza vegetal. O minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. A poesia para os poetas, a alegria dos que não sabem e descobrem. Ágil o teatro, filho do saltimbanco, ágil e ilógico. Ágil o romance nascido da invenção. Ágil a poesia pau-brasil. Ágil e cândida, como uma criança. Contra o gabinetismo, a prática culta da vida. Engenheiros em vez de jurisconsultos, perdidos como chineses na genealogia das ideias. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos, duvidamos, dividamos, poesia de importação. E a poesia pau-brasil de exportação. Só não se inventou uma máquina de fazer versos. Já havia o poeta parnasiano. A síntese, o equilíbrio, o acabamento da carroceria. A invenção, uma nova perspectiva, uma nova escala. Qualquer esforço nesse sentido será bom. Poesia ao Brasil. O trabalho contra o detalhe naturalista, pela síntese contra a morbidez romântica, pelo equilíbrio geômetra e pelo acabamento técnico contra a cópia, pela invenção e pela surpresa. A poesia pau-brasil é uma sala de jantar domingueira, com passarinhos cantando na mais resumida das gaiolas, com um sujeito magro compondo uma valsa para a flauta e a maricota lendo o jornal. No jornal anda todo presente. Alguns exhibits da poesia de Oswald em Poesia Pau-Brasil de 1924. Vício na fala. Vício na fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mior. Para pior, pior. Para telha, teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. O caso. No anfiteatro das montanhas,
Os profetas do Aleijadinho monumentalizam a paisagem. As cúpulas brancas dos passos e os cocares. As cúpulas brancas dos pássaros e os cocares revirados das palmeiras são degraus da arte de meu país, onde ninguém mais subiu. Bíblia de pedra-sabão banhada no ouro das minas. 3 de maio. Aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Noturno, lá fora, o luar continua e o trem divide o Brasil como um meridiano. O gramático. Os negros discutiam que o cavalo se pantou, mas o que mais sabia disse que ele se empantarrou. Ou ainda no antológico primeiro caderno de poesia do aluno Oswald de Andrade, de 1927. Soidão. Chove chuva choverando, que a alma do meu bem está-se toda se lavando. Senhor, que eu não fique nunca como esse velho inglês aí do lado, que dorme numa cadeira à espera de visitas que não vêm. Chove chuva choverando, que o jardim do meu bem está-se todo se enfeitando. A chuva cai de bruços. A magnólia abre o para-chuva, para-sol da cidade, de Mário de Andrade. A chuva cai, escorre das goteiras de domingo. Chove chuva choverando, que a casa do meu bem está-se toda se molhando. Anoitece sobre os jardins, jardins da luz, jardins da Praça da República, jardins das platibandas. Noite de hotel, chove chuva choverando. Crônica. Era uma vez o mundo. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Se fosse um dia de sol, o índio tinha despido o português. Epitáfio. Eu sou redondo eu sei, sou uma redondilha das mulheres que beijei. Por falecer, ó amor, das mulheres de minha ilha, minha carreira rirá, pensando na redondilha. Ainda sempre Oswald de Andrade, em seu manifesto antropofágico de 28. Só antropofagia nos une, socialmente e filosoficamente. Tupi or not tupi, that is the question. Perguntei a um homem o que era o direito. Ele me respondeu que era a garantia do exercício da possibilidade. Esse homem chamava-se Galimatias, Comil. Observação, Galimatias é um óbvio trocadilho com a palavra galimatias, que quer dizer justamente discurso verborrágicos. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. A alegria é a prova dos nobres. Ainda sobre o modernismo, interessante destacar aqui o papel da revista Verde, editada por uma penca de rapazes de Cataguases, na Cataguases de 1927, todos na faixa dos 20 anos de idade. Verde foi uma espécie de ponta de lança do movimento e a única publicação modernista existente no país naqueles finais dos anos 1920. Ascânio Lopes, Henrique de Rezende, Francisco Inácio Peixoto, Guilhermino César e Rosário Fusco, os rapazes que criaram a revista, acabaram ganhando a admiração e a amizade dos mentores do modernismo, que inclusive colaboraram em vários números da revista. Principalmente Mário e Oswald de Andrade, que escreveram juntos o poema Homenagem aos Homens que Agem,
publicado no número 4 da revista em dezembro de 27. Tarsila não pinta mais. Eu acho que eu já li esse poema, mas vamos ler de novo, que eu acho interessante. Tarsila não pinta mais com verde Paris, pinta com verde Cataguases. Os Andrades não escrevem mais com tinta roxa, não escrevem com tinta verde Cataguases. Brecheret não esculpe mais com plastilina, modelo Brasil com tinta verde Cataguases. Villa-Lobos não compõe mais com dissonâncias de Stravinsky, nunca ele e a mina verde Cataguases. Todos nós somos rapazes muito capazes de ver de Ford verde os ases de Cataguases. Agora, Augusto, para finalizar. Então, em 2008, passei o carnaval na Paraíba, numa pousada da mãe de uma amiga, na praia de Cabo Branco. Às vezes eu sento João Pessoa, dar uma olhada nos blocos carnavalescos, e encontrar-me com amigos paraibanos, geralmente poetas. A conversa girava em torno de poesia, claro, mas não me lembro do nome de Augusto dos Anjos ser mencionado. No domingo de carnaval, fomos para a zona da mata de Pernambuco, pois minha amiga, que é fotógrafa, fora contratado pela revista Veja para fazer uma cobertura do maracatu rural da Cabinda, em Nazaré da Mata. O carro atravessava os canaviais, ventava muito e eu me lembrava de João Cabral e de seu Vento no Canavial. É anônimo o canavial, sem feições como a campina. É como um mar sem navios, papel em branco de escrita. Se venta no canavial, estendido sob o sol, seu tecido inanimado, face sensível lençol. Se muda em bandeira viva de cor verde sobre verde, com estrelas verdes que no verde nascem e se perdem. No final do dia, fomos para Recife registrar o final do desfile do maracatu no Centro Velho e os vários blocos de frevo. Ao sairmos do Marco Zero para pegar o carro, atravessamos uma ponte aí por volta de meia-noite. De repente me dou conta que era a ponte Buarque de Macedo e íamos em direção à Casa do Agra, ao necrotério da cidade mencionado por Augusto em Cismas do Destino. Bateu um friume, aquele mesmo do Mário de Andrade, e não mais me esqueci daquela meia-noite na ponte Buarque de Macedo. Já em Cataguases, tempo depois, numa de minhas caminhadas, passo pela Ponte Velha, que termina exatamente na subida do cemitério. Pensei em Augusto e bateu um novo friume. Mas dobrei rápido à esquerda em direção ao Clube do Remo, onde brinquei vários carnavais da juventude. Nasceu de imediato o poema que li a seguir, de meu livro Cataminas, Pomba e Outros Rios, onde homenageio Augusto dos Anjos, o Recife, o frevo dos carnavais de outrora, e me esqueço definitivamente da Casa do Agra. Então vamos ao poema. Frevar por esses campos, que tem um epígrafe que naturalmente é Recife, Ponte Buarque de Macedo. Eu indo em direção à Casa do Agra, assombrado com minha sombra magra, pensava no destino e tinha medo. Augusto dos Anjos. E o meu poema rola assim. Eu, em minha caminhada, arrasto a forma abaulada, sombra redonda, ou quase. Prise de lança e magnólia, em mim recende vida fora. Dança, balança na memória e Pernambuco vai embora. Caduco, agora vivo escrevo. Bloco das flores, pirilampos, luz andaluzas, não me atrevo, frevar por esses campos. Eu vou lá, obrigado, tchau e benção. Podem bater palmas, se quiserem. Gente, desculpa aí a quantidade de palavras. Logo eu que sou um poeta visual,
Nunca falei tanto.